Fala, Físio, beleza? Bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente está aqui com a Camille, que é a Camille Zambotti, e a gente vai falar sobre a articulação temporomandibular, né? A atuação da fisioterapia na ATM. Acredito que é um tema que não é tão disseminado, principalmente na graduação. Então, trouxe a Camille aqui para a gente falar mais um pouquinho disso. Obviamente não é um tema profundo que a gente vai abordar, um geral, vamos falar assim, para despertar a curiosidade dos fisioterapeutas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, para buscar mais conhecimento nessa área, em qualquer área de atuação. E então, primeiro agradecendo a Camille por aceitar o nosso convite. É um tema que eu estou curioso para falar sobre. E a gente sempre começa com a pergunta, obviamente eu deixo esse espaço para você se apresentar, mas acho que a pergunta que eu sempre faço traz um pouco da sua história, mas e a pergunta é do por que você escolheu ser fisioterapeuta? Oi, Fernando. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer ter esse momento de bate-papo aqui com você. Espero que eu consiga contribuir nesses tópicos para trazer um pouco a realidade da atuação da fisioterapia nas disfunções da articulação temporomandibular. Para responder essa pergunta, né, em relação ao porquê fisioterapia, acho que quando eu fui me deparar com a escolha dentro do no vestibular, até antes mesmo de estar fazendo para valer, eu sabia que eu queria a área da saúde e eu não queria medicina, acho que esse é o ponto principal. E eu queria algo que eu realmente pudesse contribuir e fazer diferença na vida da pessoa e ter um contato maior com o paciente. Acho que é isso que eu estava buscando. E aí, por eliminatórias, eu acabei caindo dentro da fisioterapia e desde o segundo ano do colegial me mantive com essa decisão, terceiro também, então eu sabia que era fisioterapia, apesar de meu conhecimento na época ser muito básico sobre a atuação da fisioterapia. Eu acho que quando eu entrei na faculdade que realmente eu tive uma dimensão e acabei me apaixonando pelo curso no decorrer, né, da graduação, na minha atuação profissional e realmente acho que eu escolhi a profissão certa, assim, que era para mim. Acho que você pediu para me apresentar, eu acho que, assim, de forma bem geral, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina em 2013, então tenho praticamente aí 11 anos de formada, e logo em seguida eu ingressei na residência em traumato-ortopedia dentro da Universidade Estadual de Londrina, que acontece no Hospital Universitário do Norte do Paraná. Então, são 2 anos bem intensos de atividade prática, teórica, específicos dentro da área de traumatortopedia, e foi onde eu tive o meu maior contato com o atendimento de ATM. E depois que eu finalizei a residência, por eu ter afinidade nessa área, eu busquei curso. Então, fui fazer um curso do Mariano Rocabado, que era referência, e pelo que eu saiba, ainda dá cursos dentro da área. E decidi tentar focar no mercado de trabalho atendendo. Eu atendia ortopedia no geral, mas em específico eu estava tentando dar um enfoque mais para ATM. Mas, em paralelo a isso, eu também fiz mestrado, doutorado e sou docente hoje na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, então na Unesp do campus de Presidente Prudente. E eu acho que um resumão seria isso, assim. Pode falar, Fernando. E aí você foi uma recomendação do Gustavo Felipe, né, que trabalha no Santos e veio
falar com a gente aqui. E aí você conheceu ele lá na pós-graduação? Isso, na residência. Eu acho que no ano que eu saí, salvo engano, ele entrou. Então, ele não foi meu R1, mas quando eu saí, ele entrou. Entendi. E aí eu tive contato por ainda estar no mestrado, então eu tinha contato ainda com o pessoal. E ele, né, nasceu em Londrina, né? Então ele mesmo comentou de quão grande é o polo de estudo, né? De científico em Londrina. Então acho que vocês estavam num ambiente muito favorável para a formação de fisioterapeutas, né? Ele tem essa formação de residência, ela é um pouco diferente dos outros lugares, né? Então, assim, apesar da carga horária ser a mesma, padronizada, o Hospital Universitário do Norte do Paraná, ele é realmente um polo da região em relação à área da saúde e atende diferentes cidades. E a residência acontece tanto em ambiente de traumato quanto em ambiente de ortopedia. Então, primeiro ano, a gente passa na parte de traumatologia, né, dentro do hospital, e no segundo ano, dentro da parte mais ambulatorial, clínica. E você... Então, você é de São Paulo ou você é do Paraná? Eu morei a minha vida inteira em Londrina, né? Estudei em Londrina, fiz minha formação em Londrina e agora estou morando em Assis e trabalhando em Prudente. Então, estou agora migrando para o estado de São Paulo. Entendi. E Assis e Prudente é perto? 1h30. 1h30. Uhum. Bastante. Bom. É um tempo, sim, mas tá tranquilo, assim, porque eu não preciso estar lá nesse momento todos os dias, então eu consigo me deslocar. O meu contrato, ele não é de 40 horas, então é possível me organizar para não estar todos os dias em Prudente, já que eu preciso estar em Assis também. Entendi. E hoje em dia você trabalha exclusivamente com ATM ou você já chegou nessa época? Como que é a sua atuação? Na verdade, assim, eu atendi, quando eu saí da residência, eu entrei no mercado, efetivamente no mercado de trabalho, né, que é uma transição pós-residência, e desde então eu atendo o ATM. Comecei na residência e atendi disfunções temporomandibulares até o período que eu fiquei em Londrina, morando em Londrina, então atendi até o começo de 2023. Então, assim, se tornaram aí praticamente 8 anos atendendo ATM no mercado de trabalho. Mas, dentro das oportunidades e dos caminhos da vida, eu fiz o mestrado na ortopedia, mas eu tive a oportunidade de ingressar como docente na área de saúde da mulher, dentro da UEL mesmo. Isso, e também tive experiência na UEMP, com a área da saúde da mulher, então, já com campus de Jacarezinho. E aí, quando eu passei no concurso da Unesp, eu passei específico na área da saúde da mulher. Então, apesar de eu ter afinidade com a área de ortopedia, ter formação na área de ortopedia, hoje eu estou direcionando minha carreira para a área da saúde da mulher, porque eu acabei lidando com as duas áreas de forma simultânea, digamos assim, porque eu atendia a ortopedia, tinha especialização, fiz mestrado dentro da ortopedia, mas para eu conseguir atuar como docente na área da saúde da mulher, eu precisei estudar, precisei me atualizar e começar, e gostei, né? Tive bastante afinidade com a área, então hoje dentro da Unesp eu estou especificamente na área da saúde da mulher, e no momento estou com um projeto de pesquisa com gestantes. Legal. Então tem que ser o meu enfoque. E você consegue juntar essas duas áreas? Tem alguma relação? Sim, eu penso que são áreas de afinidade que eu tenho afinidade desde a graduação. Na residência, fiquei com dúvida em prestar a área da saúde da mulher ou ortopedia, mas como minha decisão no momento acabou me levando para a ortopedia, e eu não mudaria isso. Eu acho que foi realmente uma escolha bem acertada. E
quando eu me deparei com essa oportunidade de ingressar como docente dentro da UEL, eu abracei a causa de estudar, então eu precisei realmente entender os conceitos de definições relacionados às condições uroginecológicas e obstétricas e da oncologia, mas quando eu ingressei como docente, eu percebi que o meu conhecimento de biomecânica, de conhecimentos voltado para a ortopedia, facilitavam muito a atuação dentro da área da saúde da mulher. Então, uma vez que eu corri atrás do conhecimento específico da saúde da mulher, eu percebi que essa minha visão da ortopedia agregou realmente dentro da área de saúde da mulher, então, tanto para atuação dentro como docente para as residentes, quanto para a graduação, eu acredito que eu consegui trazer uma visão diferente, justamente por ter tido essa trajetória mais tortuosa, né? Mas que, ao meu ver, me agregou conhecimento e hoje eu consigo unir as duas áreas no sentido de conhecimento específicos, tipos de exercícios, prescrições, biomecânica. Então, eu acabo passando bastante disso para a área da saúde da mulher. E o meu enfoque principal no projeto de pesquisa que eu comentei com você é dor lombopélvica. Então, eu tento, né, ter uma relação ainda entre as duas áreas. Então, e eu vejo isso totalmente possível, assim, na verdade, eu vejo isso como, hoje, como um grande diferencial o fato de eu conseguir ter esse raciocínio um pouco mais amplo e fora da caixinha da área da especialidade, sabe? E aí, como docente, tanto na residência e na graduação, o que você consegue perceber que os alunos, e acho que a gente pode falar dos profissionais em geral, né, querendo ou não, você tem contato com outros fisioterapeutas, sabem sobre ATMs e DTMs? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu acho que, claro que depende, não dá para eu generalizar e falar que é pouco conhecimento ou não, mas de forma geral, até quando eu vou dar cursos, palestras, eu acabo necessitando passar pelo conhecimento básico, então anatomia, biomecânica, para conseguir me fazer entender para o pessoal que está assistindo, justamente porque dentro da graduação é uma área muito específica e a gente acaba vendo em várias disciplinas, anatomia, biomecânica, de várias articulações do corpo, mas particularmente eu acredito que o enfoque seja nas demais articulações e eu não vejo isso ser abordado com profundidade dentro da graduação, pelo menos nas universidades que eu tive contato. E com isso, o que eu vejo é que o aluno de graduação que já sai sabendo dessa área de especialidade, ele já sai com um certo diferencial no sentido de ter esse conhecimento da atuação, mas mesmo que tenha esse conhecimento, provavelmente foi dado em uma aula, 2 aulas, em momentos muito curtos, e que dificulta realmente o próprio aluno ou fisioterapeuta ter segurança para conseguir atuar dentro dessa área, sem procurar realmente um curso ou um conhecimento mais específico na área. Uhum. E você acha que eu vou fazer uma pergunta meio que sabendo a resposta. Você acha que é pela incidência e prevalência das DTMs serem menor que, por exemplo, um cruzado anterior, ou que é por desconhecimento dos dentistas, ou até mesmo dos pacientes, né? E disso, a minha pergunta é de vir esses pacientes para a gente, ou dos terapeutas conscientizarem as pessoas também. É uma pergunta com várias possibilidades, mas eu não acredito que seja pela questão da prevalência, tá? Porque apesar de, né,
você ter comparado com uma prevalência, eu não acho a prevalência baixa, né? Se a gente for pegar em estudos mais atuais, a prevalência de disfunções temporomandibulares, então só para contextualizar quem está nos ouvindo, seria uma disfunção relacionada a sintoma ou função muscular específico da articulação temporomandibular. Ela gira em torno de 31% a 39%. Então, se a gente for pensar, um terço das pessoas, isso na população adulta jovem, tá? Um terço das pessoas vão ter algum sintoma de disfunção temporomandibular. Então, a prevalência é muito alta. O que a gente sabe, pelo que a literatura fala, é que muitas pessoas, apesar dessa prevalência ser alta, muitas pessoas, apesar dessa sintomatologia, não ainda procuram o profissional. Então, por mais que a prevalência é alta, talvez a sintomatologia nem para todos os pacientes é tão grave a ponto de procurar um profissional de saúde. Então, acho que tem esse aspecto. Tem a questão que, em várias falas que eu já ouvi, poucos profissionais atuam nessa área. Então, como poucos profissionais atuam, isso é menos conhecido. Claro que hoje, com essa era digital, eu acho que isso facilita as pessoas que realmente tenham interesse, seja pacientes ou fisioterapeutas, buscarem essa informação, né? Então, acabam se deparando com a atuação da fisioterapia nessa área quando tem interesse. Mas eu penso que é muito também pela graduação, né? Porque até dentro da ortopedia mesmo, pela procura, pela demanda, a preocupação do docente é conseguir passar assim as matérias essenciais das demais articulações, e acaba que, até pela questão de tempo, de dificuldade, não consegue abranger isso dentro das universidades. Assim. Não é todas, tá? Por exemplo, dentro da UEMP, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná, eu sei que tem uma aula específica de articulação temporomandibular dentro da ortopedia, mas eu sei que também não é a realidade de todas. Então, acho que tem um misto de vários fatores. Também não acho que tem a ver com a questão do dentista, porque, particularmente, a minha opinião é que os dentistas caçam os fisioterapeutas que atuam na área. Então, essa é a minha visão. Então, assim, o dentista, ele tem muito, até pela proximidade, né, e pela atuação, ele tem conhecimento. É difícil o dentista que não tem conhecimento da DTM, e é difícil o dentista que não saiba que o fisioterapeuta é um profissional complementar, né, dentro dessa disfunção. Por mais que às vezes eles não saibam o que o fisioterapeuta faz, qual que é a competência do fisioterapeuta, eles sabem que o fisioterapeuta pode contribuir. Então, o dentista procura realmente o fisioterapeuta que tem essa atuação. E hoje aconteceu comigo, mas acontece, eu já sei de outros fisioterapeutas que, inclusive, tem consultório dentro do consultório do dentista. Então, de tamanha a parceria que é necessária, assim, dentro da atuação. Mas é algo que precisa ainda, realmente, acho que quem tem interesse, o fisioterapeuta que se interessa pela área, buscar e complementar esse conhecimento para conseguir atender de forma adequada esses pacientes aí do mercado de trabalho. E aí, você estando em um polo de menor população, ainda consegue conciliar somente uma rotina de ATM ou precisa necessariamente ir para cidades maiores, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, por exemplo? Olha, se a gente for comparar, né, acho que isso é um processo, acho que depende um pouco do interesse do fisioterapeuta. Esses exemplos que eu citei de fisioterapeuta que atendia dentro do consultório de um dentista, esse fisioterapeuta acabou direcionando especificamente para a área de ATM, os atendimentos. Em Londrina, com o passar do tempo, eu consegui direcionar, e assim, 80% dos meus pacientes eram ATM.
Mas eu acho que depende muito do foco do fisioterapeuta, né? Eu conheço fisioterapeutas em Londrina que também conseguiu dar esse foco e atender apenas ATM. Mas é um processo. Como eu tinha enfoque acadêmico também, então eu acabava não conseguindo divulgar e focar tanto na área de ATM ao ponto de realmente divulgar, porque acho que a gente comentou isso agora, que eu acho que os dentistas procuram, e realmente, assim, eu particularmente, em alguns momentos da minha carreira, por priorização da carreira acadêmica, eu não divulgava meu atendimento para os dentistas. E quando eu divulguei, nos momentos que eu divulguei, aumentava muito a demanda e a procura pela atuação dentro da TEM. Então, assim, quem faz um trabalho de marketing, uma divulgação específica, com certeza tem um retorno, porque a procura é muito grande e o dentista, ele realmente solicita para o paciente que procure atendimento fisioterápico em conjunto, né, com o atendimento do dentista. Então, assim, em um polo menor hoje, eu até tenho um pouco de cuidado com falar isso, porque como hoje o meu foco está na carreira acadêmica, então eu não consegui ter essa noção hoje de uma cidade de menor porte. No entanto, se a gente for pensar, eu acredito que sim, o fisioterapeuta que se dedica até um marketing, a trabalhar específico nessa área, divulgando, inclusive para os dentistas, a pessoa vai conseguir direcionar bem o fluxo de pacientes para suprir a agenda com pacientes da TM. Assim. Em Londrina, eu não tenho dúvida que isso aconteceria se o marketing fosse bem desenvolvido. Em cidades menores, eu acho que a longo prazo isso é possível, mas eu acho que tem um período de transição aí pela demanda também. Sim. E a gente já falando dos dentistas, você acha que tem o trabalho, quando ele acontece entre os dois profissionais, ele é feito bom, você comentou, né, de já ter esse consultório dentro, né, já facilita muito mais, né? Mas como você vê esse contato de um interdisciplinar entre um e o outro, e como deve ser feito também, né? Em que momento? Obviamente existem casos cirúrgicos, não cirúrgicos, né? Como que funciona? Eu penso que o primeiro aspecto para esse relacionamento dar certo, né, entre fisioterapeuta e dentista dentro de uma atuação multi, é o dentista entender qual que é a nossa atuação. E acho que isso é a nossa parte dentro desse relacionamento interprofissional. Nós precisamos explicar para ele o que nós vamos fazer e qual que é a diferença do paciente seguir exclusivamente com o tratamento do dentista, para o próprio dentista reforçar e entender a importância do tratamento do fisioterapeuta, porque, assim como eu disse, vários dentistas que me procuraram não tinham a compreensão do como o fisioterapeuta poderia contribuir. E uma vez que as coisas ficaram mais esclarecidas, esse contato e essa relação, ela foi muito mais proveitosa. De forma geral, em casos que têm menor gravidade, que não precisam de um procedimento cirúrgico, essa interação acaba sendo menor, mas depende muito do andamento do quadro. Assim. Teve casos de deslocamento de disco que realmente foi necessária essa interação entre o físio e o dentista para entender realmente o exame de imagem e conseguir ajustar tanto o dentista a atuação dele, quanto a gente, a nossa atuação. E também entender, principalmente nesses casos de maior gravidade, que o tratamento ele é um pouco mais longo, então esse contato ele é muito importante com o dentista. Em casos de menor gravidade, que seriam assim as disfunções temporomandibulares puras, né, com mais características de uma mialgia, de comprometimento muscular, ou de um sinal de
de uma degeneração articular, aí acaba que o contato ele é muito menor, porque a gente vai conseguir aliviando os sintomas e resolvendo isso de forma mais rápida, e o próprio dentista pega esse feedback com o paciente. Uhum. Mas, assim, em casos de cirurgia ortognática e em casos de deslocamento de disco, foram os casos de maior gravidade que eu acabei atuando e que teve um ótimo relacionamento interprofissional e foi essencial, assim. Principalmente nos casos de cirurgia ortognática, tem dentistas que realmente só operam hoje com a atuação do fisioterapeuta, né? Então, às vezes, solicita até que o físio entra no intraoperatório para acompanhar e, às vezes, já aplicar alguma técnica ou fazer algum procedimento para melhorar e potencializar a recuperação do paciente. Certo. E aí a gente, falando um pouquinho mais de... não propriamente de anatomia, mas dos conceitos da DTM, né, das disfunções, né, quais seriam os tipos, qual que é mais frequente, qual que é mais grave, e aí num segundo momento, em que a gente pode falar com mais tempo, o que o físio faz em cada situação. Acho interessante falar o que o físio pode usar em determinada situação, né, de recursos, de técnicas e afins. Eu acho que é difícil, assim, a disfunção temporomandibular é esse termo complexo, essa definição complexa, né, que envolve várias causas, pode estar associadas a outras patologias ou não, como um bruxismo, como uma lacidão ligamentar, sintomas depressivos, ansiedade associada, mas para ter a diagnóstico de disfunção temporomandibular é esse termo complexo, que envolve desde sintomas intraarticulares, na disfunção da ATM, sintomas de dor na articulação ou em face, né, podem ter outros sintomas como zumbidos, dor cervical, cefaleia. Então, assim, os sintomas são vários e a partir do momento que é percebido um sintoma ou uma alteração biomecânica na disfunção temporomandibular, já é caracterizado como disfunção temporomandibular. Então, até se você for ver na literatura, a própria literatura cita que é um termo de grande complexidade, porque ele é um termo que abrange várias condições associadas. E aí, obviamente, o paciente que tem um bruxismo associado, que tem algum outro diagnóstico, aí o tratamento também tem que ser específico para o bruxismo, mas aí tem cuidados específicos com o bruxismo, mas também a gente trata a disfunção temporomandibular de forma geral. Quando a gente pega, assim, dentro da avaliação, acho que para a gente falar de forma geral, a gente avalia tanto a parte cervical, quanto a inspeção dos movimentos da articulação temporomandibular, os pontos de dor, como que está a amplitude de movimento, como que está a força muscular dessa articulação, se tem estalido, se não tem, se tem deslocamento de um lado ou de outro. Tem alguns testes específicos provocativos também que são utilizados, e baseado nesses vários testes físicos e também por meio de alguns instrumentos, é possível compreender se o quadro do paciente ele é um quadro mais de uma dor muscular, como uma mialgia, se é um quadro de deslocamento de disco, alterações intraarticulares, é um quadro mais de degenerações articulares, então a gente poderia dividir de forma grotesca em 3 grandes blocos, que seria mialgias, deslocamento, alterações discais, acho que poderia falar dessa forma, não só deslocamento, e artropatias, então, osteoartrose, osteoartrite da articulação temporomandibular. Inclusive, quem faz essa divisão é um questionário que é o DC, Diagnostic Criteria
of Temporomandibular Disorders. Então, é o DC/TMD, que ele divide entre esses 3 desfechos. E daí, de acordo com esses desfechos, você consegue traçar melhor o seu objetivo terapêutico e o direcionamento das condutas. Então, assim, quando a gente tem um quadro que ele é mais muscular, que ele tem uma alteração biomecânica, geralmente associada a um deslocamento da mandíbula, mas o quadro geral ele é mais muscular, ele é um caso relativamente mais simples de ser tratado. Quando a gente tem um quadro de degeneração articular, por mais que muito a gente não consegue recuperar a saúde óssea, a gente consegue melhorar os sintomas, consegue melhorar a biomecânica, então ele é considerado, eu classifico assim numa classificação mais intermediária, não sei nem se é a forma mais correta de falar, mas os quadros de maior gravidade daí seriam os quadros de alterações discais, então principalmente o deslocamento do disco, que geralmente é o diagnóstico, e quando a gente chega nesse quadro, o tratamento é muito mais longo, e comparado com as demais. E aí, obviamente, tem situações que tem um bruxismo associado, então é importante que o paciente consiga tratar o bruxismo, se tem um nível de ansiedade, um distúrbio de sono, então a gente tem que observar, porque muitos dos sintomas da TM estão relacionados com sono, estão relacionados com ansiedade e com bruxismo. Então, o tratamento para esses aspectos também tem que ser direcionado, seja para você direcionar para um profissional, seja para, em alguns aspectos, você orientar para o seu paciente o que você poderia fazer para otimizar os resultados. E tem os quadros de pacientes que vão ser submetidos para cirurgias ortognáticas, né? Que aí é a maior cirurgia que tem dentro dessa área de ATM, que gera, modifica toda a região inferior da face do paciente, e exige todo um cuidado de pós-operatório. Então, o ideal é que para esses pacientes que têm interesse de ir para uma cirurgia cirurgia ortognática, que ele já passe para o fisioterapeuta antes, para fazer uma avaliação, tá? Para ter uns parâmetros de critério de como que era a articulação antes, já passar orientações para o intermediário, ou melhorar alguns aspectos se for necessário. E aí, no pós-operatório, vem com um tratamento bem intenso, inicialmente, para recuperar a função, tomando os cuidados que são necessários para uma cirurgia ortognática, porque é colocado várias osteossínteses, então tem que ter uma análise bem criteriosa em relação ao que foi feito. Então, de forma geral, acho que terão esses quadros, né, e tipos. Claro que, por exemplo, tem pacientes que chegam com cefaleias e depois de procurar neurologistas ou mesmo dentistas, descobrem que a causa da cefaleia está relacionada com ATM, e aí você tem também um quadro de disfunção temporomandibular associado a uma cefaleia, mas é importante citar que nem toda cefaleia está relacionada à disfunção temporomandibular, então, em casos de pacientes com cefaleia, precisa fazer um diagnóstico mais específico para entender qual o subtipo de cefaleia e qual a classificação para você conseguir abordar realmente o necessário e o paciente não criar uma expectativa, porque tem principalmente crises de enxaquecas que têm outras causas e que é uma somatória de fatores que vão influenciar, e a ADT pode ser um desses fatores, então precisa entender esse contexto de forma geral. Eu acho que, assim, dentro da avaliação e os tipos seriam esses o geral dentro das disfunções temporomandibulares. Não sei se você ficou com alguma dúvida, Fernando, em relação ao que eu disse até agora. Eu tenho um comentário, mas eu acho que não sei a popularidade da cirurgia ortognática, mas acho que fica interessante esclarecer para o pessoal o que seria, né? Uhum. A cirurgia ortognática, ela é um reposicionamento, né, se a gente for pensar, tanto da maxila quanto da mandíbula, para um ajuste oclusal, mas não só necessariamente oclusal, pode ser estético também.
Então, é feito secções, tanto na mandíbula quanto na maxila, é fixado com, geralmente, placas de reconstrução pequenas, específicas para a mandíbula. Então, é tratado como se fosse uma... não seria esse termo, mas é como se tivesse uma fratura controlada ali, porque foi feita uma secção na mandíbula, na maxila, e inserção, né, com osteossíntese. Então, com isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com a carga, o paciente tem que ficar sem uma ingesta alimentar de sólidos, ela tem que evoluir para uma dieta, né, desde líquida, pastosa, a alimentos realmente mais rígidos. Então, é toda uma progressão em relação à carga, e aí, dentro dessa cirurgia, automaticamente, como muda o ajuste dos dentes, modifica também o contato entre o côndilo e a fossa temporal. Consequentemente, a gente tem que atuar também considerando potencializar a funcionalidade daquele paciente após uma cirurgia ortognática. Mas ela vai bem além disso, porque tem questões de edema, tem questões de processo inflamatório que a gente tem que respeitar. Então, tem outras técnicas até que são necessárias em pacientes com pós-operatório de cirurgia ortognática, que foge um pouco da especificidade da ATM. Não, uma cirurgia muito grande. Infelizmente, quando eu trabalhava no consultório de convênio, tinha uma certa frequência de pacientes pós-ortognática, né? Obviamente, o tratamento que eles recebiam não era o ideal, infelizmente, mas você conseguia acompanhar o desenvolver daquele PO, né, e a história das pessoas, né, algumas vinham por questões estéticas, algumas vinham por estética e também por funcionalidade, né, de respirar, de mastigar, e afim. Mas você perguntava ao paciente e nenhum tinha coragem de assistir o vídeo da cirurgia, porque né, pra gente normal, mas é feio, né? Você tem que quebrar o osso, colocar pra frente, aí coloca um montão de pino. Então, o paciente, o primeiro dia, ele chega com a cara gigantesca, né? Mas aí, o único ponto positivo é que é bom para quem tá querendo perder uns quilinhos também, né? Mas é sofrido pós-operatório mesmo para o paciente, só que geralmente, pelo menos os pacientes que eu me deparei com esse quadro, o incômodo é tão grande que o paciente ele vai bem orientado para o pós-operatório. Então, eles têm bastante ciência da gravidade, então esse processo de recuperação eles entendem muito bem e eles realmente aderem ao tratamento pós-operatório. Então, pelo menos essa é a minha percepção. Mas é uma cirurgia muito grande mesmo, muito grande. Tem que usar até aparelho também, né? Sim. Uhum. E aí o comentário que eu ia fazer, eu acho que depois de tudo que você falou, fica claro porque a importância de ter mais conhecimento espalhado sobre essa área, né? Porque um profissional pode pensar que é uma área mais específica, que é pouco comentada e que o tratamento é 100% focado na face, na mandíbula. Mas, como você comentou, tem outras lesões, doenças associadas que é importante que o fisioterapeuta também esteja atento. E aí, você acabou não comentando, mas eu fiquei curioso sobre alguns pontos. Primeiramente, da paralisia cerebral, facial, paralisia facial, se tem alguma relação. Fiquei curioso para saber questões de face e de músculo, né, de pontos gatilhos, né, qual que é a frequência de ter, né, a gente obviamente tem essa relação com cefaleias e tudo mais, e também fiquei curioso sobre se existe alguma relação auricular, né, do ouvido, né, essa questão dos zumbidos e tudo mais. Ok. Bom, acho que começando então pela sua primeira pergunta, em relação à paralisia facial, né? Não é uma causa e efeito, tá? Mas o que a gente já aconteceu, eu já peguei pacientes com esse quadro,
E não é comum, mas existe a possibilidade que no intraoperatório, pela proximidade com os nervos periféricos, pelo próprio cautério, pode gerar uma lesão nervosa periférica, ou até se for um quadro muito específico de edema, pode estar comprimindo e gerando uma paralisia facial, né? Acho que daí é importante uma outra avaliação mais específica relacionada à paralisia facial mesmo, para entender o que causou e entender realmente se é reversível, né? E trabalhar para que seja reversível aí dentro do prazo. Não é uma complicação dentro do procedimento cirúrgico, e eu particularmente só vejo sentido dentro de procedimentos cirúrgicos, tá? Não relacionado à disfunção temporomandibular sem a necessidade de cirurgia. E aí é uma complicação, e aí tem que ser feito tratamento o quanto antes. Então, infelizmente, eu já tive um quadro de um paciente que foi para um procedimento relativamente simples de ATM e acabou retornando com uma paralisia facial, que graças a Deus foi reversível. Tá? Então, em relação à paralisia, ao meu ver, será mais uma complicação. É possível, mas não ao meu ver, as taxas não são tão altas assim, por ser uma complicação mesmo. Em relação, acho que as outras perguntas, eu me esqueci qual que eram as outras perguntas, Fernando. Tinham a questão do ponto gatilho. Ponto gatilho. E da questão auricular também. Ok. Em relação aos pontos gatilhos, principalmente em pacientes, na verdade, assim, independente se são pacientes com alterações discais, ou alterações intraarticulares, é muito comum os pontos gatilhos, principalmente nos músculos oclusores da mandíbula, então masseter e temporal. São os grandes campeões, assim, de pontos gatilhos, e é um aspecto que a gente precisa abordar para conseguir ter uma melhora da biomecânica e aliviar a dor desses pontos gatilhos também. Então, é algo que a gente trabalha, muita liberação miofascial desses pontos, mas não só, da face como um todo, cervical também, a gente precisa liberar pontos cervicais, e aí, de acordo com o que a gente encontrou na avaliação mesmo. Em relação à proximidade, né, a ATM ela é muito próxima com a região auricular. Então, principalmente nos casos que o côndilo da mandíbula ele é mais posterior, ou ele impacta na fossa temporal com uma grande força mais de um lado do que de outro, é comum que o paciente tenha algum sintoma auricular, seja um zumbido ou dor no ouvido, tá? Então, assim, já peguei paciente também que chegou com dor no ouvido, procurou um otorrino, não era uma infecção, e daí foi para o tratamento de fisioterapêutico específico. Mas o principal sintoma é o zumbido, tá? E aí, não necessariamente está relacionado com o paciente com alteração intraarticular degenerativa, tá? Por mais que tenha essa diferença de impacto, mas pode ser pela questão biomecânica, porque os movimentos da TM, a gente movimenta mais de 3.000 vezes a mandíbula por dia. Assim, isso é a média, né? Claro que pode variar para mais ou para menos. Então, pensa uma biomecânica alterada e você movimentando bastante de forma alterada vai gerar repercussões, sejam com os próprios pontos gatilhos, sejam dores na região da face, que é bem comum, e na região auricular. Certo. A gente acabou comentando também sobre um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né, dos polos das cidades maiores. Eu acabei não... Desculpa te interromper, Fernando, mas eu acabei não falando do tratamento, só para a gente tentar... Eu tentei segmentar primeiro a avaliação, o diagnóstico, depois falar do tratamento, né? Por favor. Mas essa última pergunta eu acabei citando, né, sobre o tratamento. Mas como a cervical tem muita relação com a altura da ATM, com a posição que a ATM vai estar, principalmente em posição ortostática, né?
Então, se você tem uma alteração de um lado em relação ao outro por um comprometimento cervical, que é mais comum, ou por alguma outra alteração na coluna vertebral, você precisa tentar melhorar também essas alterações vertebrais para minimizar o impacto que vai ter na TM, em especial no cervical superior. Então, assim, eu não consigo atender a TM sem pensar na cervical primeiro, porque se eu não cuido da cervical, eu vou liberar, aliviar a tensão, mas aquele posicionamento inadequado pela inclinação cervical, pela flexão, pela retração excessiva, vai prejudicar e vai fazer com que eu não mantenha os resultados após a sessão. Então, a cervical é o primeiro aspecto que a gente trabalha dentro do atendimento, seja com técnicas bem passivas ou exercícios ativos. E aí depois a gente vem liberando regiões musculares da face, vem trabalhando os movimentos específicos da TM, e aí são técnicas que a gente geralmente não vê dentro da faculdade, mas é treinar realmente tanto exercício ativo assistido, quanto passivo dos movimentos mandibulares, liberando tensões, liberando cápsulas, liberando ligamentos, para daí você depois pensar em aumentar a amplitude, aumentar a força e melhorar a biomecânica também. Então, a gente tem técnicas intraorais específicas, né? Principalmente nas técnicas passivas, a gente usa muito técnica intraoral, então a gente precisa colocar luva, a mão dentro da boca do paciente mesmo, para manipular não, acho que não é a forma mais correta, mas mobilizar a articulação temporomandibular de uma forma passiva, para daí a gente conseguir progredir. Proativo, geralmente a gente já começa também, mas progredir principalmente para resistência muscular mais a longo prazo. Sim. E uma outra curiosidade que eu acho importante citar é que para a resistência da articulação temporomandibular existe um recurso que é chamado tanto como hiperboloide ou me fugiu o nome da cabeça que não fosse o hiperboloide, mas é como se fosse uma esfera de silicone que o paciente usa entre os dentes para que gere carga na articulação temporomandibular. Então, o paciente precisa ter o dele mesmo e conseguir realizar os exercícios em casa também relacionados à resistência. Mas, falando um pouco assim do atendimento específico, né, para quem tem interesse de seguir nessa área, tem bastante evidência falando já sobre o uso do laser dentro das alterações discais, para redução da dor, para melhorar principalmente a dor na articulação temporomandibular. A técnica de dry needling também já tem bastante evidência para o uso dentro da TM, e tem algumas outras técnicas também, por exemplo, o próprio taping, que em alguns casos, por exemplo, na cirurgia ortognática, já tem alguma evidência ainda limitada, mas tem já algum sinal de melhora, principalmente ao edema. Então, quando o profissional, né, tem interesse de atuar dentro dessa área, é legal dar uma olhada, além do curso específico das técnicas específicas mandibulares, mas também associar o tratamento com o uso desses recursos que já têm evidência na literatura. Sim. Eu acho que, de forma geral, assim, para dar um panorama do tratamento, seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida, Fernando. Não, com certeza. E acho que se você quiser exemplificar melhor ainda, eu fico sempre curioso para saber, né, você acaba comentando desse caso da paralisia facial pós-cirúrgica, né? Mas fico curioso para saber algum outro caso clínico que você consegue citar, que te marcou, que acabou tendo uma reviravolta grande, ou que foi mais grave do que o normal, se a gente pode falar assim. Deixa eu pensar. Acho que tiveram alguns casos que me marcaram, sim. Tinha uma paciente que eu percebi que
ela tinha uma alteração na coluna vertebral como um todo, muito, muito importante. Tinha uma hipercifose, tinha alterações de escoliose, e tinha alterações que era possível minimizar, mas não necessariamente retornar totalmente ao que a gente descreveria como o ideal, né? E ela teve como consequência a disfunção do TM. Então, dentro do quadro dela ficou bem específico. Então, chegou num ponto que a gente conseguiu melhorar bem os sintomas da TM, mas se ela não cuidasse da coluna, com exercícios, né, específicos, porque dentro do atendimento específico da TM, era impossível dentro de uma mesma sessão a gente abordar as duas coisas, então acabava passando exercícios domiciliares, pedindo para ela procurar outro profissional específico mais para essa atuação, e ela realmente percebeu, assim, que os sintomas da disfunção temporomandibular resolveu, mas se ela ficava 2 semanas ali sem fazer um exercício, sem cuidar da coluna vertebral, retornavam os sintomas. Então, para a gente ver realmente como tem uma relação muito grande da coluna vertebral com a articulação temporomandibular. E teve um quadro que foi mais de curiosidade, que talvez eu acho que seja legal para quem está ouvindo, que em casos bem graves, degenerativos de articulação temporomandibular, é possível ter a necessidade de ser submetido a uma artroplastia. Então, eu tive a oportunidade, dentro da residência, de atender uma paciente que fez uma artroplastia, que é a substituição, né, da articulação por uma prótese, da articulação temporomandibular. Então, foi um quadro, assim, bem diferente, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Uhum. Eu acho que eram esses, assim, de casos que me chamaram mais atenção. Uhum. Mas, nitidamente, para mim, o deslocamento de disco é o tipo de caso que mais me desafia, né? Eu acho que tem várias variáveis e para a gente realmente conseguir retornar a luxação discal é um desafio para o fisioterapeuta. Entendi. E aí, para a gente finalizar, o que você consegue de deixar de mensagem para profissionais que se interessaram nessa área? E eu acho que ainda mais para essas questões mais, esses casos clínicos mais complicados, em que o conhecimento básico que a universidade passa não é suficiente, se você tiver alguma dica, né, de formações ou atualizações que sejam importantes ser feitas para um profissional que se especializar nessa área, né? Eu queria, acho que a mensagem principal é que atendimento de disfunção temporomandibular não é um bicho de 7 cabeças. É um aspecto que a gente viu pouco dentro da graduação, então a gente teve pouco contato, e por isso que assusta muita gente, mas também isso que traz muita possibilidade de você se destacar nesse mercado, porque não tem fisioterapeuta que atenda. Então, uma vez que você sentiu esse desejo, né, interno de procurar mais sobre as disfunções temporomandibulares, seja por uma oportunidade de mercado, seja por realmente um interesse seu, eu sugiro realmente que você faça cursos específicos de atuação da fisioterapia nessa área. Mas eu sugiro principalmente voltar para o básico, estudar pelos livros antes de ir para esses cursos, para você já conseguir ter uma noção, e isso me ajudou muito, porque eu fiz o curso do Mariano Rocabada, mas eu já atendia pacientes com ATM. Então, com técnicas fáceis e simples, você já consegue aliviar bastante a dor do paciente. Então, seja com técnicas miofaciais, que a gente aprende na graduação, né? Na parte da face, a gente já consegue auxiliar. Mas para você ter uma real tratamento da disfunção, eu acho que o conhecimento da biomecânica é imprescindível. E então, os cursos específicos dessa área entram mais em profundidade em relação a isso. Então, por isso que eu sugiro realmente procurar para quem já sabe que realmente vai se dedicar para essa área. Uhum. E eu acho que seria isso, assim, não é
um bicho de sete cabeças de novo, é algo possível, algo simples, e que tem várias vantagens para nós fisioterapeutas, né? Pela falta de fisioterapeutas dentro do mercado de trabalho, as técnicas, elas relativamente são mais simples, então a gente acaba não tendo um desgaste tão grande quanto comparado com outras áreas de atuação, né? Então, são técnicas que a gente não precisa fazer muita força, então, pensando no nosso, até na nossa saúde corporal, né, que é algo que a gente tem que pensar, é um paciente que demanda menos, no entanto, a gente precisa fazer um atendimento individualizado para esse paciente, por isso também a gente consegue cobrar mais desse paciente, porque tem muitas técnicas que são passivas, né, que são de mobilizar a articulação mesmo, de liberar a parte miofascial, então, por isso que a gente precisa ter um bom trabalho, mas que a gente consegue se destacar dentro do mercado para quem tem afinidade com essa área. Eu acho que é isso, Fernando. Perfeito. Acho que foi o que a gente estava conversando, né? Não é uma conversa muito profunda, porque não é um assunto superficial, e ainda mais como já é abordado nas universidades, é importante a gente conscientizar que precisa ser conversado ainda mais, né? Mas, de qualquer forma, agradeço a sua presença novamente, deixo esse espaço para você se divulgar, né? O pessoal que quiser te encontrar, quiser tirar dúvidas mais profundas, ou se tiver algum paciente que quiser recomendar também, né? Deixo esse espaço para você. Muito obrigada, Fernando, pela oportunidade. Eu acho que é muito válido sempre falar sobre esse assunto. Acho que tem muito a ser explorado ainda, mas é muito válido, e tomara que mais fisioterapeutas consigam realmente tenham interesse e consigam se destacar também nessa área, né? É o meu desejo. Claro que eu estou aberta, se alguém tiver dúvidas ou quiser discutir casos de pacientes, eu estou à disposição. Meu Instagram é @camille.zambotti, então acredito que facilmente vocês me encontram por lá. E estou à disposição mesmo, caso vocês precisem. Muito obrigada de novo, Fernanda. Desejo muito sucesso para esse canal de podcast. Muito obrigado. Acho que tendo profissionais como você para vir aqui vai ser fácil. Tomara. Valeu, Camille, valeu, pessoal, e até o próximo episódio.